Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo nós vamos falar sobre núcleo e eletrosfera. Vamos lá? Então, o que é o átomo? O átomo é a partícula fundamental formadora de toda a matéria. O conceito de átomo começou lá na Grécia Antiga com os filósofos, e a palavra átomo significa indivisível, mas hoje, através dos estudos mais modernos, nós sabemos que o átomo tem sim divisões e subpartículas. E aí, do que é formado o átomo? Então, o cientista Rutherford construiu esse experimento aqui para fazer o seguinte: ele tem uma fonte de partículas alfa, que é um elemento radioativo polônio. E essas partículas alfa são partículas positivas. Elas são bombardeadas e passam aqui numa lâmina de ouro. E em volta desse experimento, ele tem um detector de partículas como um filme fotográfico. E aí, o que ele esperava que acontecesse, né? Que todas as marcações ficassem bem retinhas aqui, lá no seu detector. Mas com o experimento funcionando, ele viu que tinha marcações em outros lugares. E aí, o desenho que ele produziu desse experimento, para explicá-lo, ficou assim, ó. Então, a gente tem as partículas alfas e o núcleo aqui do átomo do ouro. Então, quando ela colidia com o núcleo, ela acabava passando, né, fora do desenho lá do que ele esperava. E aí ele chegou à conclusão que o nosso átomo ele tem uma parte central mais maciça e positiva e uma parte externa, né, de valor negativo, e o que ele mais tem mesmo é espaço vazio. A partir do experimento realizado por Rutherford, ele concluiu que o átomo apresenta duas regiões bem definidas, que é o núcleo e a eletrosfera. O Rutherford não conseguiu explicar como que o núcleo, que é uma parte lá maciça, né, e bem central, cheia de partículas positivas, não tinha uma força de repulsão. Afinal de contas, a gente sabe que as cargas iguais elas têm de se afastar, certo? E aí, em 1932, outro cientista chamado James Chadwick provou que o núcleo não existem somente as cargas positivas, mas sim também partículas de carga neutra, chamada de nêutrons, que estão ali para equilibrar essas forças de repulsão que acontecem lá entre os prótons. E aí o desenho, né, do nosso átomo ficou assim, juntando aí os nêutrons na história. Então a gente tem o núcleo que concentra a maior parte da massa do nosso átomo, as partículas positivas e neutras, que estão ali mais ou menos paradinhas e equilibradas, essas partículas positivas, pela existência dos nêutrons de carga neutra, e em volta disso tudo a gente tem a eletrosfera, com seus elétrons de massa praticamente ínfima, que estão viajando aí a grande velocidade, e por isso não acontece aí a atração, né, dos elétrons negativos pelas cargas positivas. Mas o núcleo e a eletrosfera são iguais? Não. O núcleo é uma região maciça, compacta, densa, central e contém praticamente toda a massa do átomo. O núcleo do átomo pode ser dividido ou fundido. E a eletrosfera é a região externa ao redor do átomo, na qual os elétrons giram em torno do núcleo em alta velocidade. E aí o núcleo ele pode sofrer o processo de fusão nuclear, que é a combinação de dois núcleos atômicos para a formação de um terceiro elemento mais pesado. Isso acontece lá no Sol, como por exemplo aqui a união do hidrogênio formando hélio e também tendo energia como produto. E temos também o processo de fissão nuclear, né, em que se bombardeia o núcleo de um átomo radioativo com um nêutron. E dessa colisão a gente tem uma separação aí de núcleos menores e a formação de núcleos mais estáveis e também grande produção de energia. Nesse vídeo nós falamos sobre núcleo e eletrosfera. Espero que vocês tenham gostado e até breve!